Aleluia! Podeis estar assentados. Tem uma palavra poderosa para a sua vida. O Espírito Santo já começou a falar o seu coração hoje aí? Aleluia! Você está disposto a receber a palavra que Ele quiser falar com você? Ou você acha que Ele tem que falar o que você quer ouvir? Se for de Deus, Deus vai falar disso. Se for de Deus, Ele vai ter liberdade. Eu quero te falar. Se algo é de Deus, Ele faz a vontade dEle, não a sua, não a nossa. Amém? A gente não precisa oprimir Deus. Às vezes tem gente assim, né? Se for de Deus, Ele tem que falar isso. Querido, se for de Deus, Ele faz a vontade dEle. Amém? Em nome de Jesus. E a vontade dEle é boa, perfeita e também agradável. Está escrito. Amém? Mateus capítulo 28. Nós temos estudado ao longo desse mês sobre o derramar do Espírito nas famílias. E aí você vai, cada dia, Deus vai falando de um jeito, tem uma área que está sendo ministrada, mas aí Deus vai falando de um jeito, você vai recebendo, você vai sendo curado, você vai sendo edificado, você vai prosperando, você vai sendo preenchido, você começa a derramar em nome de Jesus, e é isso que Ele tem. E hoje é a noite do derramar do Espírito Santo. Aliás, o título da palavra para nós hoje é mergulhados na realidade do Espírito Santo. Amém? Mateus capítulo 28, verso 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então tem autoridade, em Jesus tem autoridade, amém ou não amém? Em nome de Jesus tem autoridade. Ele falou: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, qualquer lugar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que eu estou convosco a todos os dias até a consumação do século. Porém, na Bíblia judaica a gente já falou que não é simplesmente batizando, mas é imergindo na realidade do Pai, na realidade do Filho e na realidade do Espírito Santo. E eu não sei se você assistiu essa sequência de mensagens, mas há 2 domingos atrás nós ministramos o primeiro domingo de julho sobre mergulhar na realidade do Filho. Você precisa assistir essa mensagem, amém? Está no YouTube aí, e é um super-herói chamado Yeshua. E dá uma olhadinha lá que você vai ser tremendamente edificado. Amém? Mas agora Jesus está falando para os discípulos que eles precisam ir em toda parte. Jesus tinha ressuscitado, tinha esse encontro marcado com eles, ele se encontrou com eles, e ele lembrou das obras, na verdade, fazer discípulo. A obra é fazer discípulos. A obra é salvar vidas e fazer discípulos. Essa é a obra, amém? Todas as outras coisas são maravilhosas e necessárias, mas a obra é salvar vidas e fazer discípulos. Tudo que a gente faz é envolvido com pessoas, é relacionado com pessoas, para salvação de vidas e para fazer novos discípulos. Discípulos são seguidores, são alunos em formação e aprendizes. E eles, você é aprendiz ou não? Você ou é só um ouvinte? Alguém disse que tem uma diferença muito grande de assistir e de ser um aprendiz. Tem uma diferença muito grande. E o aprendiz, ele está no processo, ele está envolvido, ele está comprometido, né? Quem assiste, ele até dá opinião, mas ele não está tão comprometido, não. Ele avalia e tal, mas o talmide, o discípulo, ele está comprometido. Está comprometido com Jesus. E aí Jesus falou para eles: vocês estão comprometidos comigo, então a missão é fazer novos discípulos iguais a vocês, iguais a mim, e fazer discípulos. Está escrito. Agora, como que faz discípulo? Como que forma pessoas? Como que faz novos líderes? Aí Jesus dá, na sequência ele fala aí: batizando-os em nome do Pai e do Filho e também do Espírito Santo. Porém, na Bíblia judaica, o texto mais original diz estar imergindo-os na realidade do Pai, na realidade do Filho, na realidade do Espírito Santo. Porque não se trata só de batizar, mas de apresentar. Mas não se trata só de apresentar Jesus, não se trata só de apresentar o Espírito Santo, o Pai, mas se trata de viver essa realidade.
Amém? Nós não estamos aqui numa classe, numa aula em que a gente só dá a teoria. Nós estamos sendo ministrados. Amém? É uma teoria com mudança prática, com decisão na mente, em assumir essa palavra. Amém? E aí nós precisamos dessa prática. Amém? Tem muitas pessoas que pensam que a igreja é uma escola que ensina muita coisa. Jesus já disse em Mateus capítulo 7 que quem ouve e pratica, então precisa de prática. É comparado a um homem prudente que edifica a sua vida, a sua casa na rocha. Amém? Agora, quem só ouve e não pratica, está edificando a sua vida, a sua casa na areia. Amém? Então a gente precisa de prática. Então precisa de imergir, precisa de mergulhar nessa realidade do Espírito Santo. Amém? E é sobre isso que nós queremos falar hoje. Amém? Agora, o Espírito Santo é uma pessoa. Você sabia disso ou não? O Espírito Santo é uma pessoa, querido. O Espírito Santo não é uma coisa, não é uma força, não é igual uma energia elétrica, igual dizem por aí. O Espírito Santo é uma pessoa. E como que a gente se relaciona com pessoas? Precisa de tempo. A primeira coisa é que precisa de tempo para investir, não gastar, investir. Você sabe que se você investir tempo no Espírito Santo, sua vida vai ficar mais fácil? Vai. Sabe por que tem tanta gente quebrando cabeça, às vezes crente mesmo, quebrando cabeça em tanta coisa? Porque precisa investir tempo no Espírito Santo para ele poder ajudar nas coisas, para quem sabe ele dar dons, dar capacidade, dar entendimento, dar discernimento. Então, investir no relacionamento com ele. Amém? Agora, se você está muito ocupado, se você nunca tem tempo, se você está sempre cansado, se você acorda e não prepara o tempo para ele, e aí fica difícil. Então o Espírito Santo é uma pessoa que precisa de investir tempo. Ah, pastor, mas é muito tempo? Não sei, é muito tempo. Você, quando você com seus familiares, pode ser pouquinho tempo, ou você gosta de mais tempo, você gosta de um tempo de qualidade, é muito. O que você gosta? Como é que você gosta de se relacionar? Como é que você gosta que as pessoas se relacionem com você? Essa é a grande questão. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então, essa é uma questão, investir tempo. Agora, Joel capítulo 2, verso 28, diz a Bíblia que tem uma promessa de um derramar do Espírito Santo sobre as pessoas, do Espírito de Deus sobre as pessoas. E aí é um derramar, amém? Derramar do Espírito. Olha o que diz lá, Joel 2, 28. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito, maiúsculo, sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque o monte Sião em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então tem uma promessa do derramamento do Espírito Santo. Tem uma promessa sobre os filhos, sobre os jovens, sobre as crianças, sobre velhos, sobre tudo. Tem dons, tem capacidades sendo distribuídas. Tem. No derramar do Espírito Santo tem tudo isso. E é uma promessa aí de Deus. Agora, Lucas capítulo 24, verso 49, diz, Jesus falou para os discípulos, permanecei em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os discípulos estavam se preparando para a obra, mas Jesus falou assim, precisa do Espírito Santo. Precisa do derramar do Espírito Santo? Precisa. Tem uma grande diferença da gente fazer a obra cheia do Espírito Santo e fazer a obra sem estar cheio do Espírito Santo. E aí Jesus falou para eles, esperai em Jerusalém até que sejais revestidos de poder. E aí Atos 1:8 agora, ele fala assim, sede minhas testemunhas em tudo quanto é lugar. Vamos ver lá, Atos 1:8. O texto é muito poderoso. Primeiro fala para esperar. Por que esperar? Porque a gente precisa aprender muita coisa na comunhão, buscar, precisa clamar ao Senhor. Não é estar pronto, não é igual uma atividade no mundo que você já pensou e já está pronto, sai fazendo de qualquer maneira, não.
e a gente precisa esperar a glória de Deus vir sobre nós. Atos 1:8, olha o que está escrito: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e confins da terra. Mesmo texto aí, mesmo contexto, aliás, falando sobre receber poder para fazer a obra. Amém? E esse testemunho não é só para a grande comissão de discípulos, não é só para os que estão fazendo a obra, é para cada crente. A gente ser testemunha poderosa do Senhor, sabe? Ter testemunha contundente das obras do Senhor, das obras do Espírito Santo em nossas vidas. As pessoas olharem para nós e nós sermos testemunhas poderosas da vida do Senhor. Amém? E aí, então, mas ele mandou esperar, tem que esperar para receber. E por que esperar? Eu penso que tem unidade, tem obediência, fome e sede por Deus, busca por Ele, capacitação, clamar pelo Espírito Santo. Amém? Agora, eu vejo algumas pessoas falando assim, a gente tem o Espírito Santo, todo crente tem o Espírito Santo, o que você acha? A pessoa aceitou Jesus, já tem o Espírito Santo? A pessoa batizou, já tem o Espírito Santo? Tem. Só que esse ter é muito perigoso, porque o ter, tem muita gente que parece assim, de possessão, a pessoa é dona do Espírito Santo, então não, ele está em mim, não, eu tenho o Espírito Santo na minha vida, e aí a gente precisa tomar um pouco de cuidado com isso. É verdade que a gente tem, mas não tem de possessão, ele está em nós. Agora, nós somos morada dele. 1 Coríntios 3, 16, 17. Diz que nós somos casa, templo e habitação do Deus Altíssimo. Mas a gente não é dono dele. Não é mesmo. E eu vejo muitas pessoas às vezes pensando nisso, que ele está em nós de qualquer jeito. E não é verdade, querido. Não é verdade. Nós não o temos, mas ele está em nós. É um relacionamento. E se você não se relacionar com ele, mesmo que ele esteja em você, às vezes você não vai desfrutar dos benefícios de ter o Espírito Santo. Amém? Eu anotei aqui algumas coisas. Olha. Então, como ser efetivamente morada do Espírito Santo e como tê-lo em nossas vidas? Tem algumas coisas. Primeiro, relacionamento de compromisso com o Espírito Santo, relacionamento de compromisso, de vida, ou se você quiser, de morte. Por quê, querido? Você precisa se comprometer com o Espírito Santo a ponto de só viver para Ele, ou a ponto de morrer para todas as outras coisas. Sabe, o relacionamento do Espírito Santo exige isso de nós. Ele é uma pessoa e exige essa questão. Agora, um dia eu sou crente, ora eu não sou, agora eu quero muito, mas aí eu acordei, estou com dor, não, agora não estou querendo muito não. E aí a Bíblia fala sobre ânimo dobre, sobre a gente dominar a própria mente, está escrito lá em Tiago, né? E o que mais? Agora, eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, aí sim, aí é legal, aí dá. Aí é verdade, porque você está confessando uma entrega. Eu sou dele e o meu amado, ele é amado da minha alma, ele é meu por conta dos meus olhos postos nele, meu por conta da minha vida direcionada, entregue a ele, não por possessão exatamente. É como no casamento. No casamento é o seguinte, você casa com a pessoa, mas você não é dona da pessoa. E o Espírito Santo é bem assim, a gente não é dono dele, não manda nele, é um relacionamento. E a gente precisa cuidar bem do Espírito Santo. Então, agora, nós podemos perder o Espírito Santo? O que você acha? O crente pode perder o Espírito Santo, sim ou não? Pode, querido, pode. Ananias e Safira mentiram com o Espírito Santo, entristeceram. Efésios, 1 Tessalonicenses capítulo 5, fala sobre a gente extinguir, apagar o Espírito Santo na nossa vida. E Efésios 5 fala sobre como atrair. Vamos ler lá. 1 Tessalonicenses 5. Você pode ler o capítulo todo, mas eu vou ler agora o verso 16. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças. Isso você vai atraindo aí. Porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Não apagueis o Espírito, com E maiúsculo. Não desprezeis as profecias. Julgai as coisas e retende o que é bom, abstende-vos
de toda forma do mal. Mas aí começa falando sobre respeitar também a liderança, sobre aceitar as admoestações, sobre honrar os que trabalham na casa do Senhor, e está falando algumas coisas. Olha Efésios 5. Efésios capítulo 5. Olha o verso 15 aí. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, ou seja, como imprudentes, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Ou seja, cuida do seu tempo, querido, cuida da sua agenda, cuida das coisas que você faz, precisa remir o tempo, precisa saber qual o tempo de cada coisa. Não dá para ficar enrolado em muitos afazeres, não dá, vai fazer, faz rápido, resolve rápido, cuidado, precisa remir o tempo, fazer com que as coisas sejam produtivas. Não, cuidado com estar ocupado e não ser produtivo. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E esse vinho aqui não é um vinho de outro contexto, mas esse vinho aqui são os prazeres do mundo, que traz alegria para a carne. E não vos embriagueis, não se encha desse vinho não, porque esse vinho traz dissolução, ele dissolve a fé. Sabe, você já viu soda cáustica? Você já viu com água quente? Você põe um negócio, já viu que ela derrete às vezes as coisas? Pois é, e a alegria do mundo, ela dissolve as coisas da fé. Ela estraga a vida com Deus. Sabe, por isso que tem muita gente que vai para o mundo e ele perde o temor das coisas santas. Por isso que tem muita gente se enchendo do mundo, tendo prazer nas coisas do mundo e deixando de ter prazer nas coisas de Deus. Dissolve a fé, as coisas santas. Isso está escrito aí, o que mais? Verso 19, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Fala o que edifica, querido, fala da Bíblia, canta engrandecimento ao Senhor, entoando louvores de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Cuidado com o que você canta, cuidado com o que você ouve, cuidado com o que você está no celular, cuidado com o que você vê na internet, querido. Você precisa, cuidado com o Espírito Santo em você, querido. Não é qualquer coisa que dá para ouvir, não dá. Outro dia a gente estava lá em casa e os meninos tem um filmezinho lá do Sonic lá, que tem uma música, querido, o negócio é perturbador, fica na cabeça e tal, e o Espírito Santo vai embora, e aquilo grava. A gente precisa fazer força para cantar outra coisa, e aí cancelei, não toca lá. Outro dia a gente estava vendo o rapaz do YouTube, como é que é o nome dele? Kamaitachi. Depois, sim, não é para você ficar, é para você olhar, porque é um negócio perturbador. Esse camarada é o maior sucesso que tem no mundo hoje, no Brasil aí. Ele, milhões e milhões e milhões de crianças, principalmente, porque a musicalidade envolve crianças, mas é perturbadora. São músicas e letras de assassinato, de rebeldia, de homossexualismo, de um punhado de coisas. Então, você precisa cortar o mal pela raiz, querido. Precisa se ligar no que a Bíblia diz. Às vezes eu fico com vergonha, porque às vezes as pessoas perguntam, você conhece o fulano de tal que canta? Eu falo, não conheço não. Não, mas e o outro? Sério, você não conhece não? Não conheço não, graças a Deus. Sabe, eu preciso me ligar, fazer força para me ligar nas coisas do reino, no que edifica. E tomar cuidado no que rouba, para matar o Espírito Santo em mim. O que mais está escrito aí? Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Isso atrai a presença do Espírito Santo. Tudo isso que eu li aqui atrai a presença do Espírito Santo. Efésios 5, de 15 até 21, atrai a presença do Espírito Santo. Se você quer saber como atrair a presença do Espírito Santo, está aqui. Se sujeitar uns aos outros, querido, isso atrai a presença do Espírito Santo. Isso é tremendo, isso quebra o nosso orgulho, isso mata a nossa carne, isso sujeita a nossa carne. Isso é um negócio espiritual, querido. Amém? Em nome de Jesus, está escrito aí. Agora, e aí Jesus falou para poder esperar o Pentecostes. Aí veio o Pentecostes, veio. E aí encheu, diz a Bíblia, Atos 2, está escrito lá,
E aí o Espírito Santo foi derramado, diz que foram dadas línguas como de fogo, e são duas coisas ali, línguas repartidas como de fogo é dom de línguas, dom de variedade de línguas, dom de línguas estranhas, e também foi dado dom de línguas maternas em outros idiomas, e aí é dom de variedade de línguas, tá? Dom são duas questões. Amém? Então a gente precisa entender isso, precisa buscar isso aqui. E eu queria te falar sobre isso, querido, porque eu vejo muitas pessoas esperando um grande evento para se encher, para falar línguas estranhas, para poder buscar esse dom. Tem gente que espera eventos, encontros, retiros espirituais para fazer isso. Deixa eu te falar uma coisa, se a partir de hoje a gente nunca mais puder fazer esses retiros, como é que você vai ser mais espiritual? Nós precisamos buscar o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo aqui, na sua casa, em qualquer lugar, nas manhãs, todos os dias. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente, nós precisamos falar em línguas a cada momento. Ah, pastor, mas eu gosto de ir na igreja que tem isso, que tem aquilo. Mas você é a igreja, no seu culto, ministre isso, em nome de Jesus e para a glória do Espírito Santo. Não adianta você estar num ambiente, pastor, mas é igual fogueira, né? Uma brasa, a outra e tal. Tá, mas se no teu coração não tiver abrasado, não adianta. Amém? Você não precisa de outras pessoas, você precisa do Espírito Santo de Deus. Tem muitas pessoas que ainda acham que o outro lá vai... Não é, querida, nossa dependência do Espírito Santo de Deus. Nós estamos na igreja e às vezes a pessoa consegue falar assim, vem num culto e é uma benção. A pessoa fala, não sei não gostei muito não. É porque está frio, querido. Porque Deus está falando, porque Deus está aquecendo. No mesmo culto, um é batizado com o Espírito Santo e o outro decide que vai sair da igreja. No mesmo culto, um está sendo curado e o outro está falando mal da ministração. Então não é um negócio de brasa, não é o negócio da gente ser a fogueira, da gente ser o holocausto, da gente ser o altar e o fogo que é o Espírito Santo vir sobre nós. Aleluia! Começou. Em nome de Jesus, amém? E aí, 1 Coríntios capítulo 14, verso 4, diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Ah, pastor, mas eu tenho vergonha de falar. Você que sabe, querido, precisa vencer a vergonha. Precisa vencer a vergonha para evangelizar, precisa vencer a vergonha para poder pregar, precisa vencer a vergonha para assumir os dons que Deus deu, precisa vencer a vergonha para poder ser dizimista e precisa vencer a vergonha para poder falar em línguas. Eu vejo que tem gente que tem coragem de pedir esmola, mas não tem coragem de falar em línguas. Tem gente que tem coragem de implorar dinheiro para os outros, mas não tem coragem de falar em línguas com o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então quem está falando em línguas está edificando a si mesmo. É isso que a Bíblia diz. Então se você quer saber uma maneira de ser edificado espiritualmente, é falando em línguas. Mas para chegar a falar em línguas, você precisa aquecer, chegar num nível em que a sua comunicação com o Espírito Santo, que o seu relacionamento com o Espírito Santo se torne muito espiritual. Sabe, porque quando a gente começa de manhã a falar com o Espírito Santo, a gente é igual o Benny Hinn, né? Ele escreveu um livro, Bom Dia Espírito Santo. E não é só o Benny Hinn que dá bom dia ao Espírito Santo, você também pode dar bom dia ao Espírito Santo. Só que a gente começa meio na carne, a gente não começa no Espírito. Só que aí a gente vai conversando, sabe? E o negócio vai melhorando. Até o momento de chegar a falar em línguas. E quem fala em línguas não fala a homens, mas a Deus. Então, sabe de uma coisa, querido? E tem outro que vai falar assim, mas se não tiver discernimento, então não fale. A Bíblia não está falando para não fazer isso. Está falando isso para na congregação não fazer isso. Mas na sua vida íntima, você precisa fazer isso. Isso é uma edificação. E sabe mais, querido? Nós precisamos buscar o batismo no Espírito Santo. Nós precisamos buscar esse fogo. E eu notei algumas coisas para te falar, O derramar do Espírito Santo, a edificação, dons e manifestação. E aí tem pessoas, deixa eu ver aqui, batismo no Espírito Santo, uma necessidade para o crescimento do cristão. Como que vem o batismo? Alguém fala, pastor, mas eu já desisti disso. Faz isso não, querido, desiste do mundo, continua na expectativa de Deus, desiste do pecado, mas de Deus não desiste não, do Espírito Santo não desiste não, sabe? Como que vem o batismo com o Espírito Santo? Como é que eu sei que eu sou batizado com o Espírito Santo? Primeiro, quem é batizado com o Espírito Santo, quem foi batizado com o Espírito Santo, não tem dúvida de que foi. Ele não precisa ser convencido por ninguém que foi, porque quem foi, sabe que foi. Por quê? Porque acontece uma transformação interior
E uma mudança, começa uma mudança exterior. Começa um fogo, uma experiência tremenda. Então, o que mais? Como é que a gente é batizado no Espírito Santo? Com entrega sem reservas a Ele. Sem entregar de uma maneira sem reservas. Aí às vezes alguém fala assim, pastor, mas eu já desisti, então não está entregue. Já recuou e já assumiu. A gente conhece o pastor... E ele falou para mim, pastor Romulo, ele já deu testemunho aqui, ele falou, não, durante muitos anos eu falava que era batizado com o Espírito Santo porque eu era orgulhoso, porque eu não queria ficar para trás, mas na verdade eu não era, até o dia que eu virei e falei, Senhor, hoje eu não saio daqui enquanto eu não for batizado, eu me entrego ao Senhor, pronto, foi batizado no Espírito Santo, e a vida dele mudou completamente, amém? Então, agora tem uma grande questão, querido, que eu quero te falar sobre, tem pessoas que elas acostumam com a manifestação e o mover do Espírito Santo. Tem pessoas que acostumam, elas querem estar na manifestação do Espírito Santo, só que é joia a gente estar na manifestação. E tem pessoas que abandonam a palavra, elas só querem estar num culto de manifestação do Espírito Santo, mas dentro nada. E a Bíblia diz que precisa ouvir e praticar. Não adianta só estar num culto de manifestação do Espírito Santo. Talvez você não esteja entendendo, mas o Espírito Santo está falando diretamente ao seu coração. E essa é uma manifestação dele agora. E ele está falando, talvez a gente não fica rodopiando, não fica batendo palma. E cada igreja é de uma maneira. Mas aqui na IPV nós sentamos para receber a ministração de Deus através do Espírito Santo dentro de nós. Para a gente entender a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Então, querido, tem pessoas que abandonam a Bíblia para viver de manifestação. Essas pessoas normalmente são facilmente conduzidas por ventos de doutrina, não do Espírito, mas de doutrina. Porque não leem a Bíblia. Deixa eu te falar uma coisa, toda revelação está na Bíblia. Nós estamos profetizando e dando e revelando, Deus está revelando as mesmas coisas que já estão na Bíblia. Que já está na Bíblia. Nós estamos pregando a mesma mensagem há 2000 anos. Claro que muda a aplicação, muda o jeito e tal, mas é a mesma mensagem, são os mesmos textos há 2000 anos. A grande questão é como nós temos o nosso relacionamento com o Espírito Santo e como nós recebemos essa palavra. Então não abandone a palavra, amém, querido? Romanos capítulo 1 diz que o Evangelho, a palavra é o poder de Deus. Amém? O Evangelho, as boas novas são o poder de Deus. Em nome de Jesus. Não ignore a palavra. O Espírito Santo age conforme a palavra. Através da palavra. O Espírito Santo, ele age conforme a palavra. Amém? Anotei aqui algo. Não importa o que façamos, somente o arrependimento vai nos levar a algum lugar com Deus. Não importa o que você faça. Somente o arrependimento vai te mover a algum lugar com Deus. Somente o arrependimento. Sabe, a vida com o Espírito Santo passa por isso, passa por um novo nascimento. Jesus falou para Nicodemos, você precisa nascer em primeiro lugar de novo. Está falando das águas. Depois ele fala nascer do Espírito. Tá, sabe, precisa de um novo nascimento. E vamos colocar as primeiras coisas nos primeiros lugares hoje? Tem muita gente querendo, assim, muitas coisas com o Espírito Santo, mas sequer fez uma aliança com Jesus. Jesus em primeiro lugar. O Senhor e Salvador em primeiro lugar. Ele é o caminho, Ele é a porta de entrada. Primeiro a gente entra por Jesus, depois vem o Espírito Santo. Ah, pastor, mas não precisa polemizar. Jesus é a porta de entrada das ovelhas. Primeiro é Jesus. Primeiro ele falou, eu irei ao Pai e rogarei que envie outro Consolador. Então, meu irmão, se talvez alguma coisa não está dando certo, talvez a ordem das coisas também não esteja no lugar. Vamos colocar as primeiras coisas nos primeiros lugares. Jesus em primeiro lugar. Obedecer a Jesus, obedecer a palavra, se comprometer com Ele, ser batizado, ser nova criatura, nascer de novo, deixar as coisas velhas para o passado, viver as coisas novas em Deus. E aí depois tem o mover do Espírito Santo. Não adianta você desejar o segundo passo se você não deu o primeiro. Não adianta você... E tem muita gente que você fala assim, eu ouvi alguma pessoa dizer um dia assim, pastor, não, mas eu quero a mesma coisa que você está vivendo. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Não compare o meu capítulo 20 da minha vida, o meu capítulo 20 com o seu capítulo 2. Porque eu já tive um capítulo 2, eu já tive um capítulo 3, um capítulo 4, um capítulo 5. E eu comecei com Jesus. O início é com Jesus. Sabe? E a vida é com Jesus. Primeiro é Jesus. Jesus em primeiro lugar, querido. Isso é buscar o reino e a sua justiça em primeiro lugar. Jesus em primeiro lugar. Tem muita gente querendo ser muito boa, mas ainda não se converteu, ainda não se arrependeu, ainda não abandonou os velhos costumes, ainda não mudou as palavras, não mudou a boca, não mudou o pensamento, não mudou os olhos, não mudou nada.
Então a pessoa ainda é velha criatura. Jesus em primeiro lugar, querido. Jesus é a morte e é a vida. Aleluia. E aí depois tem o Espírito Santo. Amém? Agora, a busca da intimidade traz bênçãos. Mas a busca de bênçãos nem sempre traz intimidade. A busca de intimidade com o Espírito Santo traz bênçãos, traz. Mas nem sempre buscar as bênçãos vai trazer intimidade. Você tem que ver o que você tem buscado. Se um relacionamento com o Espírito Santo, ou se você tem buscado as coisas que do relacionamento podem provir na sua vida. Eu li um livro que mudou a minha vida e eu queria te recomendar nessa noite também. O livro se chama Caçadores de Deus, de Tom Tenney. E ele disse algo: a diferença entre a verdade de Deus e a revelação de Deus ela é muito simples. Verdade de Deus e a revelação de Deus. A verdade de Deus é onde Deus esteve. A revelação é onde Deus está. A verdade são as trilhas de Deus, seu rastro, sua trajetória, mas nos leva aonde? Condiz-nos a Ele. Talvez muitas pessoas fiquem satisfeitas se souberem onde Deus esteve, mas os verdadeiros caçadores de Deus não se contentam em somente estudar o seu rastro ou as suas verdades. Eles querem conhecê-lo, saber onde Ele está e o que está fazendo agora. Os caçadores de Deus estão onde o Espírito Santo está se manifestando. Amém? E aí, eu queria te falar exatamente sobre isso, sobre estar onde Ele está. O que Ele faz se nós estivermos juntos? Ele muda a nossa vida, Ele nos dá a vida. Amém? Ele que traz a vida, por exemplo, a gente do novo nascimento, é através de Jesus, mas é o Espírito Santo que opera o novo nascimento em nós. Quando a gente recebe novos membros aqui, é o Espírito Santo que junta os membros no mesmo corpo, sabe? É Ele que opera essa vida, é Ele que opera o novo nascimento. Amém? Mas agora, eu queria te falar, você lembra, nós ministramos há um tempo atrás, sobre o tabernáculo? Quantas partes tem o tabernáculo? Participe comigo rapidinho, quantas partes? 3, vamos lá, quais são elas? Pátio, o pátio é lugar de quê? Sacrifício. Lugar da pia, o altar de holocausto, sacrifício, lugar de sacrifício. Então começa com sacrifício. A vida com Deus começa com sacrifício, querido. Talvez você esteja buscando facilidades, mas a vida, a entrada é sacrifício, tá? Nem sempre vai ser fácil, é sacrifício. Morrer a nossa carne, não dá para a gente continuar. Não é assim, a gente vem para Jesus e aí quer só ajeitar Jesus na nossa agenda, no domingo. Não é, querido, não é assim. A gente entrega tudo para Ele, vive conforme a vontade dEle, sacrifica a nossa carne para poder viver a vontade dele, sacrifício. Depois tem o santo lugar. O que tem no santo lugar? Mesa dos pães, comunhão com os irmãos. Tá? A mesa dos pães é à direita. Quantos pães? 12 pães. Amém? Mesa dos pães, comunhão com os irmãos. Tá? Precisa de comunhão. Tem gente que só assim não entendeu que o relacionamento com Deus é amar a Deus e amar o próximo. Então precisa de comunhão com os irmãos. Tem muita gente que falha nessa comunhão com os irmãos. Querida, comunhão é um negócio precioso. A gente é tão edificado na comunhão sincera e verdadeira. Amém? Agora, precisa se alimentar. E às vezes comer o pão. Você já viu a ceia? A gente está servindo, às vezes a pessoa tira ali o pão, às vezes pega um pedaço grande. Às vezes é difícil de comer, né? E pois é, tem relacionamento que é difícil. Mas é isso mesmo que Deus tem. Não é tudo fácil, não é. Você é o pãozinho ou é o pãozão? O que você é, hein? O pãozinho ou o pãozão? E aí come lá, e depois, ao lado esquerdo do santo lugar tem o quê? Candelabro. Candelabro pega lá para mim. E o candelabro, ele tem quantas velas? 7 velas. E aí, vamos ler Isaías 11. Olha o que diz o texto. Isaías 11. Isaías 11. Depois do santo lugar tem o quê? Santo dos santos, ou santíssimo lugar. Salmo 25, deixa aberto em Isaías. Salmo 25, Davi escreve assim: eu espero o Senhor todo o dia. Vamos ler também lá, deixa eu ler lá enquanto você abre aí. Isaías, está aqui um candelabro. Salmo 25, deixa eu abrir e ler para você aqui. Salmo 25, verso 5. Olha o que Davi está falando, olha. Guia-me na tua verdade.
caminho, verdade e vida. Jesus é a verdade. Guia-me na verdade, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. E Davi, ele estava, quem que ele espera todo dia? Ele estava no Santo dos Santos, esperando Deus falar, esperando relacionamento, investindo tempo no relacionamento, investindo tempo no relacionamento com o Espírito Santo. Amém? Mas vamos lá, candelabro, vamos falar do candelabro um pouquinho. Candelabro, está aqui, ó, 7 velas, esse aqui é o candelabro. Isaías 11, verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Primeira vela, fala Espírito do Senhor. Espírito do Senhor é espírito de senhorio, tá? Segunda vela, espírito de sabedoria. Fala comigo, espírito de sabedoria. De entendimento. Espírito de conselho. De fortaleza. Espírito de conhecimento. Espírito de temor do Senhor. Não são 7 espíritos, é um espírito que acende 7 lâmpadas em nosso ser. Que acende 7 ações do Espírito em nós, 7 maneiras do agir dele. E aí eu queria te falar isso, porque na vida com o Espírito Santo, tem gente que acha que o Espírito Santo, ele assim, gera frutos e tal, mas ele dá capacidade também. E aí, vamos lá, à esquerda tem então o candelabro, 7 velas, a gente leu aqui, as 7 velas são esse aqui. Então, são 3 velas, 3 luzes, são intelectuais, 3 luzes são emocionais e uma outra é de temor do Senhor. Vamos lá. Quais são as luzes intelectuais? São acendidas pelo sacerdote. É o sacerdote que liga na vida da pessoa. O santo lugar é o lugar do sacerdote, tá? E ele que liga nas pessoas. O quê? Sabedoria. Sabedoria, ele abençoa com sabedoria, tá? O sacerdote. Segundo, inteligência. Inteligência, ele ora, Senhor da inteligência e tal, vem da vida do sacerdote que acende na vida da igreja. Terceiro, conhecimento, vem através do sacerdote, conhecimento. 3 lâmpadas de intelectuais, amém? Agora, 3 lâmpadas na área emocional, questões emocionais na verdade, ligada à expressão do potencial humano. Então presta atenção, e não é da sua área emocional, mas é dele passando pelas suas expressões, ou seja, da tua natureza emocional mesmo, que são senhorio, é questão de liderança, tá? É uma vela de liderança, senhorio. Outra vela é conselho, conselho também passa por essa área aqui. E fortaleza, ser forte, fortaleza, amém? Só que agora tem a 7ª vela, eu não sei se é essa aqui ou se é essa, não sei exatamente, mas a 7ª vela talvez seja essa, é a vela de temor do Senhor. E aqui começa uma mudança de vida, sabe por quê? Porque a vela de temor do Senhor, depois da última vela, a última luz acesa na nossa vida, e pode acender ou não, tá? Depois da última luz acesa aqui, o que vem depois de frente no santo lugar? Altar de incenso. É um outro altar. Lá na entrada era o altar de holocausto, aqui é o altar de incenso. E diz a Bíblia que eram três elementos que faziam o altar de incenso. Eu anotei aqui, deixa eu ver. Eu não anotei aqui não, mas está em Êxodo 30. Deixa eu abrir rapidinho para te falar. Êxodo 30. Altar de incenso, e verso 34 está escrito lá. Toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano. Estoraque, ônica e galbo. Estoraque era, cada uma delas simboliza algo na nossa vida. É adoração, sacrifício e humilhação. O altar, então, de incenso, ele tem adoração, sacrifício e humilhação. Estoraque, gálbano, ônica e gálbano. O gálbano era uma essência que saía de uma árvore que tinha que amassar ela, triturar ela. É a gente na presença do Senhor. É a gente se triturar a nossa carne na presença. Humilhação.
Tá? E depois tinha o Santo dos Santos. Eu queria te falar essas etapas aqui: temor do Senhor, altar de incenso e o Santo dos Santos. Por quê? É aqui que a gente vai ter a maior experiência com o Espírito Santo. Não é exatamente, passa pela comunhão, passa, ele está no meio da comunhão, sim está, mas tem a edificação no temor do Senhor. Se você não acender a vela do temor do Senhor, não adianta. E tem gente que às vezes quer acender da inteligência para enriquecer e tal, e pode, né? E tem pessoas que têm isso mesmo, conseguem mais do que o outro, tem de sabedoria, tem de conhecimento, tem porra de coisa, mas precisa acender do temor do Senhor. Precisa. E aí, o temor do Senhor, ele nos leva a esse mergulho na realidade do Espírito Santo. A gente não se relaciona com ele por causa das coisas que ele pode dar ou fazer. A gente se relaciona com ele pelo que ele é e uma entrega a ele. Precisa acender o temor na nossa vida. E o temor é tremer, mas é um tremer, pode ser medo, pode, porque alguém que entra na presença do rei, ele não entra para morrer, ele entra para viver, mas ainda assim a presença, sabe, ela traz um temor e um tremor, sabe, e tem pessoas que tratam o Espírito Santo de uma maneira muito assim, meu amiguinho, tá certo, ele é amigo, ele é consolador, mas não é um amiguinho, ele não é um amiguinho, ele não é um amiguinho, ele é Deus, e ele precisa ser tratado de uma outra maneira, sabe, ele não é o coleguinha, que eu faço qualquer coisa e tá bom, não, sabe quando você pisa no pé da pessoa e você pede desculpa? Sabe, quando a gente falha com o Espírito Santo, a gente deve se voltar a ele e se arrepender. Sabe, quando você fala palavras mais pesadas com alguém, você reconhece que está errado? Pois é, nós precisamos reconhecer que erramos com o Espírito Santo de Deus também. E aí hoje, eu queria te falar uma coisa, que ele é o Deus em nós. E esse derramar, ele vai vir de todas essas maneiras. Vai vir todas dessas formas. Eu anotei até mais coisas para poder falar, mas anotei também, por exemplo, que ele capacita a igreja, ele que fala a igreja, ele que dá dons. Tudo isso. Se você não entender isso, talvez você fique vivendo sem a capacidade do Espírito Santo, os dons espirituais. Mas mais do que ele do que ele vai fazer, mais do que ele pode fazer, mais do que ele pode dar, eu queria te falar dele agora. O salmista diz no Salmo 91 assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Onde é o esconderijo do Altíssimo? É aqui, entre a luz do temor e o Santo dos Santos. É onde a gente se refugia nele tão somente. É onde a gente encontra a presença dele sem restrições. Sabe, então presta atenção aqui, Davi estava lá dentro, então é lá dentro, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Santíssimo lugar, no Santo dos Santos, a sombra do Onipotente descansa. Presta atenção, onipotente, a Bíblia poderia falar várias coisas, mas está falando onipotente, está falando de poder, que ele é poderoso para quê? O que é sombra? Tem 7 significados de sombra na Bíblia, mas aqui é refúgio e proteção. Então aquele que habita, não está falando que passa, mas que habita, que faz morada, que investe tempo nesse relacionamento do esconderijo do Altíssimo. Onde é o esconderijo do Altíssimo? É a palavra. Lá dentro do santo lugar tem palavra, tem as tábuas da lei, tem a presença dele, tem incenso, adoração, tem sacrifício, tem humilhação. A gente se humilhar é onde tem temor do Senhor, sabe? Aquele que habita nessas coisas, não é exatamente agora um lugar, mas é onde tem adoração, é onde tem o sacrifício, é onde tem humilhação, é onde tem adoração, onde tem palavra. Aquele que habita nisso, a sombra do Onipotente descansará. Agora, você já viu o negócio de sombra, como é que funciona? Sombra. A sombra, ela fica distante ou perto? Vou te mostrar a minha sombra aqui, ó. Não sei se você vai ver. Aqui, talvez. Você está vendo a minha sombra? Ela está longe ou perto? Colada. Sabe o que eu queria te falar? Você precisa estar mais perto de Deus. A sombra é proximidade. É intimidade. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Esconderijo, não é qualquer lugar. Você precisa saber como chegar lá. A sombra do Deus Todo-Poderoso, do Onipotente, descansará. Ou seja, estar perto do Senhor traz descanso.
traz fortalecimento. Está pertinho. Você é sombra dele. A sombra dele muda tudo. Sabe? Sombra é proteção, abrigo, descanso, mas é proximidade, é intimidade. A gente precisa se aproximar do Espírito Santo. Eu não estou aqui para te falar coisas dele, eu estou aqui para te apresentar o Espírito Santo. E existe um tabernáculo, pátio, santo lugar e santíssimo lugar. E existe também um tabernáculo, em que talvez seja o corpo, alma e espírito. Pátio, corpo, santo lugar, alma, e no espírito a gente se refugia nele. A gente precisa do mais profundo. E para terminar, eu quero te falar isso. O Espírito Santo do Senhor em nós gera vida ao cristianismo. Se você não tiver o Espírito Santo de Deus em você, o cristianismo que você vive vai ser sem vida. Sabe, quem sabe um conjunto de regras, de doutrinas sem vida. Sem vida. Tem pessoas que até usam para si mesmo, para benefício próprio. Sabe, mas se o Espírito Santo estiver em você, ele aviva a obra de Cristo em nós. Primeira coisa, ele aviva em nós a obra de Cristo. É ele quem opera o novo nascimento, é ele que liga os membros, é ele que aviva a obra de Cristo em nós. Romanos 8,16 diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, não é no corpo, não é na alma, é no espírito, que nós somos filhos de Deus. Romanos 8,26 diz que nós nem sabemos como orar, e ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ou seja, o Espírito Santo pega as nossas orações e leva-as ao trono de Deus. Ele ajusta as nossas orações de modo que as nossas orações cheguem lá. É o Espírito Santo de Deus. É ele que faz essas coisas. Ele aviva a nossa fé. Ele aviva a palavra em nós. Tem gente que recebe a palavra só como lei, ou talvez como um texto, ou talvez como qualquer coisa. Mas eu recebo como vida para a minha vida. Eu recebo como a vida que eu preciso. É o Espírito Santo que faz isso. Ele opera em nós a graça. É ele que opera a graça. A gente recebe através de Jesus, pelo que Jesus fez. Mas é o Espírito Santo que opera essa graça em nós, que faz a gente entender que a gente não merece. O Espírito Santo gera em nós frutos. Então, primeiro, o Espírito Santo gera em nós vida. Segundo, o Espírito Santo gera em nós frutos. Gálatas 5,22 você sabe. E é fruto de relacionamento. Quanto tempo que uma árvore demora para gerar fruto? Não sei, depende da árvore, né? Então, depende do crente também? Depende do crente. Tem crente que gera fruto mais rápido. Tem crente que demora para gerar fruto. E o problema não está no Espírito Santo? Não está. Não está, não. O problema, às vezes, está em nós. Tá? Então, ele gera fruto, então precisa gerar fruto. E terceiro, o Espírito Santo gera em nós grandes projetos. Ele gera em nós futuro. Lucas 1,35, um anjo do Senhor falou a Maria: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Ah, querido, para conceber e dar à luz a ungido. Cristo é ungido. A ungido. Aramachei cantaramacheias. Ah, querido, você precisa gerar projetos no Espírito. Você precisa deixar o Espírito gerar em você os projetos dele. Você precisa, querido, entender que a vida do Espírito, da vida do Senhor, a vida de Deus Altíssimo está no relacionamento com o Espírito. Você precisa entender que se você gerar frutos, você é mais saudável. Então, querido, aprenda como gerar mais frutos, aprenda como ser mais produtivo, aprenda como ser curado, deixa ser curado, deixa ser tratado, seja ensinável para o seu bem e para a glória de Deus, querido. Em nome de Jesus, gere frutos, gere frutos. Quais são os frutos? Amor, paz, longanimidade, benignidade, mansidão e temperança. Um monte, está lá um monte, tem outros. Um monte, deixa gerar. Ah, eu sou assim mesmo, eu falo tudo que me vem à cabeça. Precisa se controlar, precisa ser dominado pelo Espírito.
Ah, eu falo mesmo, porque eu sou desse jeito mesmo. Então se converta ao Senhor, seja dominado pelo Espírito. O Espírito domina a alma. Ser dominado pela alma é carne pura. Ser dominado por alma, às vezes fica muito sensível, e às vezes não é que a gente não possa ser sensível, é que mesmo passando luta, não vivendo, passando luta, a gente é fortalecido no Senhor e na força do seu poder.